Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amados, depois de algum tempo sem produzir nenhum material para vídeos, eu volto hoje trazendo uma mensagem especial para os dias de hoje. Dias difíceis, dias de intolerância e dias de gentes translocadas. Mas a nossa palavra é mais dirigida ao povo de Deus, à igreja do Senhor, trazendo à memória a mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero começar lendo o texto que eu escolhi, que está no Evangelho segundo São João, no capítulo 14, verso 16 a seguir. Vamos lá? Assim diz o texto escolhido: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Assim, meus queridos, eu quero falar um pouco a respeito da pessoa do Espírito Santo, do Espírito do Consolador, predito por Jesus. Portanto, meus amados, Jesus aqui diz que os que são deles conhecem o Espírito Santo, conhecem o Consolador, mas o mundo não o conhece porque não pode vê-lo, porque não sentem a presença dele. Mas algo me deixa incomodado, porque nem mesmo na igreja aqueles que se dizem servos de Cristo Jesus o conhecem, sabem da existência dele, no entanto, não o conhecem. E pelo simples fato de não ter com ele comunhão, não ter relacionamento, isso é incrível para um povo designado por Jesus Cristo a conhecer o Espírito Santo. Diz a palavra que o Espírito Santo é uma pessoa, tem os mesmos sentimentos que uma pessoa tem. Sente frio, sente tristeza, sente saudade, sente angústia. Portanto, muitos na igreja não conseguem ter relacionamento, intimidade com o Espírito Santo. Haja visto que muitos membros da Igreja de Jesus Cristo buscam em terceiros apoio para as suas necessidades. E quando digo apoio, é no sentido de doenças, no sentido financeiro, enfim, buscam as pessoas para receberem, porque acreditam que aquelas pessoas que têm relacionamento com Deus pode servir de intercessor junto àquele que é intercessor, junto àquele que leva os nossos gemidos, os nossos prantos ao trono de Deus. Mais absurdo ainda é as pessoas estarem
com o Espírito Santo, próximas do Espírito Santo, sendo a habitação do Espírito Santo, e não conversa com ele, não se relaciona com ele, não busca a integração, o relacionamento, a conectividade. Portanto, é incrível, mas isso é um fato. É um fato. Jesus, certa feita, reunindo os discípulos, lá em João, ele disse assim: tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, receberei. Crendo, recebereis. Mas a maioria não crê. Parecem que tem um espírito do farisaísmo em suas vidas. E isso não é nada bom. Não é nada bom. Ora, aqui no texto lido, Jesus chama os discípulos antes da sua ascensão e diz: olha, eu vou ao Pai, mas vou rogar a Ele para que vos dê outro Consolador. Ou seja, para que os discípulos não se desanimassem, não se sentissem só, sem apoio, sem companheiro. E o Espírito Santo é justamente isso, um apoiador, um companheiro, aquele que está em nós, porque somos habitação dele. Assim sendo o Espírito Santo nosso apoiador, nosso companheiro, nosso ajudador, temos mais é que ter confiança no agir de Deus, ter mais confiança com exclusividade na pessoa de Cristo. Mas muitos não têm. Muitos têm passado o seu tempo e já são velhos na obra, mas não têm relacionamento com o Espírito Santo. Agem como se só existisse Deus e Jesus, esquecendo-se completamente da pessoa do Espírito Santo. A igreja do Senhor é como uma criança que, pequenina, de tenra idade, de idade imberbe, não tem conhecimento do Pai, mas confia naquele que diz ser seu cuidador, seu zelador, seu guardador, seu protetor. Aos poucos e com o passar dos tempos é que é desenvolvido o sentimento filial da criança pelo pai. E aí ele toma consciência de que tem um pai, um que o gerou, um que, juntamente com sua mãe, produzindo uma vida, agora tem um filho. Mas ali a criança, até aquele tempo, inconscientemente, não cultiva os laços paternais, mas até aquele momento, porque dali para frente há um vínculo, há um conluio de sentimentos filial e paternal entre ambos. Ora, mesmo que o filho não cultive o pai que tem,
pela sua tenra idade, por não ter condições psicológicas ainda para entender, não tem entendimento, o pai zela cotidianamente do filho, com amor, com cuidados esmerados, dá tudo nas mãos, roupa, calçado, remédio, presentes e tudo mais, por amor. Assim é o Espírito Santo com aquele que recebe Jesus e por um determinado tempo vai tomando conhecimento dos meandros da espiritualidade, conhecendo as três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas tem uns que ainda continuam, vai 30, vai 40, vai 50, vai 60, vai 70, vai 80 anos na igreja, sem sequer desconfiar da presença diária do Espírito Santo em sua vida. Ele não tem esse conhecimento. Ou porque não lhe foi ensinado, ou porque realmente não lhe interessa. É melhor ele dispor de alguém que peleja por ele, do que ele mesmo travar um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Esses são os imberbes, são aqueles que não são pequeninos, mas se fazem de pequeninos por negligenciar o seu trabalho junto ao Espírito Santo. Meus amados, espero de verdade que eu não esteja falando diretamente àqueles que assim têm agido até esse momento. Mas a Igreja de Jesus Cristo precisa com veemência pregar sobre o Espírito Santo na vida das pessoas, libertando-as de si mesma, das suas preguiças, das suas negligências, das suas faltas de vontade de crescer espiritualmente. Porque, meus amados, deve ser muito sem sentido uma vida de uma pessoa que professa uma religião não conhecer os meandros basilares da sua igreja, da sua fé, da sua razão de viver. Eu imagino que não deve ser nada agradável, mas tem gente que se conforma com isso. Tem gente que consegue contrabalancear essa situação. Essa negligência é pecado. Entristece grandemente ao Espírito Santo. Imagina você convivendo diariamente com uma pessoa que faz-se que não te conhece, ali, cotidianamente, no seu lar, no seu quarto, caminhando contigo pelas ruas, pelos mercados, por onde você vai, ele está. Mas ele faz que não conhece você, te ignora completamente. Pois é assim a ação daquele que não quer aprender a respeito da presença do Espírito Santo em nossa vida. Esse exemplo que eu dei,
a grosso modo, pode parecer muito chula, mas eu gosto de usar esses simples exemplos, que é para facilitar o despojamento da pessoa para entendimento daquilo que eu estou falando. Portanto, vamos ser um pouco mais diligentes em nossa vida espiritual. Não é porque somos simples, não recebemos educação, não temos conhecimentos catedráticos de livros, de escola, que nós podemos alegar ignorância. Não, de forma alguma. Hoje a internet avançou, está nas mãos ou às mãos daquele que quer buscar entendimento, que quer buscar cultura, seja ela qual for. Portanto, não há como negar que a pessoa é negligente, porque os materiais, os recursos, as ferramentas aí estão para todos. Para quem sabe ler, para quem não sabe, para quem é cego, para quem é mudo, para quem é surdo. Está à disposição de todos, dos negligentes, dos preguiçosos, está à disposição de todos. Então vamos lançar mão dessas ferramentas e buscar entendimento, buscar compreensão, buscar entender das coisas. Porque, meus amados, ninguém poderá alegar ignorância naquele dia, diante de Deus. Ninguém. Eu não sabia que o Espírito Santo estaria comigo o tempo todo. Como não sabia? Até os travamentos, diz a palavra, deporão contra ti. Portanto, tenhamos mais consciência da nossa responsabilidade na vida. Na vida. É preciso termos consciência da pessoa do Espírito Santo. Porque sem ele é impossível fazermos alguma coisa, termos ou obtermos alguma bênção. Quando Jesus foi crucificado e morto, rasgou-se de alto a baixo, assim, o véu do templo, para que todos nós pudéssemos estar pessoalmente diante de Deus. Então, eu tenho uma deficiência, não vou a Deus porque não sei orar. Ora, Jesus já nos ensina, se nos falta conhecimento, se nos falta sabedoria, peçamos ao Espírito Santo que dá com liberalidade. É a palavra dele que nos ensina isso. Portanto, vejam o quanto é necessário não negligenciarmos a pessoa do Espírito Santo. Porque aqueles que assim têm e dessa forma tem agido, tem entristecido o Espírito Santo. E olha que isso é constantemente, todos os dias. O Espírito Santo tem chorado, tem se entristecido por culpa daquele que o ignora. O Espírito Santo requer intimidade. Tenhamos, pois, intimidade com ele. Precisamos do Espírito Santo em nossa vida, para que sejamos crentes de sucesso diante de Deus. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa ser conosco e nos tirar da ignorância, nos libertar da ignorância, para que possamos ser servos mais
aplicados na obra. Que o Senhor abençoe a todos. A paz do Senhor.